negócio já tá muito tenso aqui na Terra, a galera tá querendo levar a paz pelo menos pro espaço, mas não tá dando certo não. A Rússia convidou todas as nações a aderir ao compromisso de não colocação de armas no espaço sideral. O governo russo destacou a satisfação de mais de 30 países que já endossaram essa iniciativa, demonstrando um apoio inicial e promissor a essa ideia, mas os Estados Unidos demonstraram resistência, principalmente porque essa se trata de uma iniciativa russa-chinesa. Os Estados Unidos já têm uma força espacial relativamente forte, composta por 8.600 militares e 77 aeronaves para trabalhar essa questão militar no espaço. E o ponto aqui é que esse projeto só dá certo se for um consenso geral. De repente a China fala que um pedaço daquele espaço é dela, e aí os Estados Unidos falam que é dele também. Quem é que vai ganhar essa disputa é quem vai ter a arma. Então se pelo menos um país posicionar seus armamentos militares ali no espaço e todos os outros ficarem desprotegidos, uma hora ou outra alguém vai se sentir ameaçado e notoriamente vai querer se armar também. Já imaginou se a Terceira Guerra Mundial fosse no espaço? Coisa de doido, hein? Agora apoia meu jornalismo independente e me siga pra continuar se atualizando. E na Amazônia que foi descoberto um monte de cidade enorme com mais de 2.000 anos. Vem comigo, vamos entender? Oi, eu sou o Tinoco. E bom, o que acontece é que um grupo de arqueólogos já tinha reparado em uma paradinha meio estranha ali na parte da Amazônia que fica aqui no Equador. Até que eles descobriram que essas paradinhas estranhas aqui, na verdade, eram cidades que poderiam chegar até 30.000 habitantes. E isso é muito maior do que qualquer outra sociedade amazônica da época. Nessas cidades tinham diversas plantações de milho, mandioca, batata doce. Isso tudo porque o solo era extremamente fértil, já que ficava exatamente ao lado de um vulcão. Meu irmão, você construir uma cidade de 30.000 habitantes em 500 antes de Cristo tem que ser cabuloso. Isso porque os incas e os maias, por exemplo, construíram todas as suas cidades com pedras. Mas na Amazônia é muito difícil você fazer isso, não tem uma pedreira enorme pra você pegar uma pedrinha ali. Então naquela época era usada lama. E vocês já viram que as ações da Tesla estão despencando depois que Elon Musk pediu aos Estados Unidos que imponham barreiras comerciais contra a China porque os chineses estão dando dor de cabeça? No dia de ontem, a Tesla já abriu suas ações no mercado perdendo mais de 10% e perdendo também mais de 50 bilhões de dólares de valor de mercado. Além também de ter tomado uma nota de rebaixamento de positivo para neutra pela corretora KGI. No finalzinho de 2023, através da BYD, os chineses ultrapassaram a Tesla dos Estados Unidos e se tornaram os maiores vendedores de carros elétricos do planeta. Mesmo com a Tesla passando todo o ano de 2023 cortando os preços dos carros para tentar aumentar a venda. E aí agora Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, falou que se os Estados Unidos não entrarem com barreiras comerciais contra os chineses, eles vão destruir todos os concorrentes. Como fala o Pablo Spy, esses chineses. Agora apoie meu mídia independente e siga Milson Alves para mais conteúdo como esse. Em 1999, o Serviço de Inteligência do Brasil descobriu mais um plano de invasão das Farc. Nos anos 90, o Brasil era alvo frequente das Farc. Em 1999, foi descoberto que os guerrilheiros planejavam criar uma base no noroeste do estado do Amazonas. Para isso, eles atacariam vários pontos do exército na fronteira e dominariam uma pista de pouso da Força Aérea. O Brasil, então, adotou a política de tolerância zero e realizou a Operação Kirari. O exército enviou 5.000 soldados para a fronteira com apoio de 40 aeronaves de combate da Força Aérea. Os paraquedistas militares saltaram sobre os acampamentos dos guerrilheiros. Os nossos helicópteros de combate disparavam sem cessar contra as posições inimigas, enquanto os caças AMX lançavam suas bombas fragmentárias de 40 quilos. Após essa operação, centenas de guerrilheiros desapareceram do mapa. Por que uma aliança potencial entre China e Rússia é a pior coisa para os Estados Unidos? A China depende em grande parte do Estreito de Malaca, responsável por mais de 70% de suas importações de petróleo. E a Rússia estaria pronta para vender esse mesmo petróleo à China. A China também tem lutado com sua falta de água, pois possui apenas 7% das reservas de água doce do mundo e 20% da população mundial. A Rússia será capaz de fornecer água à China, pois possui 20% das reservas de água do mundo. A China também seria capaz de ajudar a Rússia, pagando por todos esses recursos, o que, consequentemente, ajudaria a financiar a guerra na Ucrânia e expandiria a influência russa na Europa. E a Alemanha, que acabou de dar uma de oráculo moderno e antecipou uma guerra direta entre Rússia e toda a OTAN já nesse próximo ano de 2025. As mídias começaram a divulgar um documento secreto da Alemanha, na qual mostra uns estudos sobre as movimentações russas e prever um conflito direto entre Rússia e OTAN já nesse próximo ano de 2025. No cenário traçado pela Alemanha, a Rússia planeja não só um conflito convencional, mas também uma estratégia cibernética agressiva. O plano começa com a mobilização de mais de 200.000 soldados atacando a Ucrânia, em seguida lança ataques cibernéticos e mais operações militares
militares nas fronteiras da Estônia, Letônia e Lituânia, envolvendo a Belarus, que é hoje um dos principais aliados de Putin. No decorrer dos acontecimentos, Putin iria intensificar os ataques, expandindo-se para a Polônia, coincidindo também com um período de transição presidencial dos Estados Unidos, levando a possibilidade de impactar a postura da liderança dos Estados Unidos sobre a OTAN. Segundo esse documento alemão, em maio de 2025 seria marcado como o dia D, quando 300 mil soldados da OTAN estariam lutando diretamente com as tropas russas. Agora apoie a mídia independente e siga Milson Alves para mais conteúdo como esse. Vocês viram o que está acontecendo na Alemanha, boys? Porque muita pouca gente cobriu esse fator. É porque as pessoas ao redor do mundo não querem ter as mesmas ideias que esses alemães tiveram. Alemães. Fazendeiros da Alemanha estão protestando, boys, de uma forma muito diferente, já que foram retirados alguns benefícios nos impostos. E essa foi a forma que eles encontraram. Isso está relacionado aos impostos para abastecer os veículos que trabalham na agricultura. E o que eles falam é que o impacto seria de 1 bilhão por ano, que seja de euros, né? E isso foi com o intuito de resolver um déficit que eles tinham lá de 17 bilhões, que eles falaram que é tipo um gasto feito pelo governo. Então basicamente eles erraram na economia, eles não souberam como lidar e estão cobrando os fazendeiros. E aí eles propuseram, depois ainda disso aconteceu, para ir ao longo dos anos gradativamente baixando isso, mas ainda assim iam cobrar imposto deles. E eles não aceitaram essa decisão e a situação tava desse jeito. Basicamente o governo gastando dinheiro com bobagem, que nem acontece aqui também, se perdendo nas contas, porque eles acham que é só imprimir dinheiro, aí fica num déficit e sobra pra quem? Sempre pra população. Porque você vai pro fazendeiro, o fazendeiro obviamente vai ter que repassar e a comida fica mais cara pra todo mundo. Então vocês viram quando aconteceu isso aqui, se alguém tem potencial de fazer algo a respeito, são eles. Mas Você sabia que são os Estados Unidos que destroem a democracia no mundo? Pode parecer fake news, mas aqui vai um exemplo. Na década de 1950, o Irã era um país democrático, mas seu petróleo era totalmente controlado pelos Estados Unidos. Então Mossadegh prometeu nacionalizar o petróleo iraniano e venceu em uma eleição livre, justa e democrática. Os Estados Unidos não gostaram dele e o derrubaram, instalando um governo pró-americano. Outros países perceberam que os Estados Unidos são mais poderosos do que eles e podem facilmente derrubá-los, se pararem de servir aos interesses dos estadunidenses. Portanto, países ao redor do mundo começaram a reforçar o controle sobre seu povo para impedir que os Estados Unidos mudassem seu regime, e essa é a razão pela qual há menos democracia no mundo hoje. Aê, Japão, já chega, menor! Tu tem que pagar pelos teus crimes, rapá! Ah, não adianta, Japão! Eu sei da tua história, cara! Eu sei quem você é de verdade! Então é isso. Você quer o meu eu antigo de volta, não é? Pera aí, quê? Não é isso que você quer? O velho Japão? O Império? Destruir todos aqueles que eu julgava inferior. Qual você prefere? China? Coreia? Filipinas? Eu destruí todos e, se precisar, destruirei novamente. Olha, cara, eu sei disso, tá ligado? Eu sei que você também teve aquele ataque bem ferrado com as bombas atômicas. Não, você não sabe. Tem ideia do que uma bomba atômica faz com seu corpo, Burajiru? Carboniza sua pele, derrete seus olhos e pulveriza cada um de seus ossos. Eu fui o terror asiático e sucumbi na desgraça da fornalha nuclear. Agora eu te pergunto novamente, Burajiru. Watashi wa kawaii kunai desu ka? O Lil Nas X deixou todo mundo chocado. Sim, mais uma polêmica envolvendo o rapper Lil Nas X. O Lil Nas X voltou para a indústria musical lançando seu mais novo single chamado Jesus Christ, que significa Jesus Cristo. Ele já tinha causado uma grande polêmica somente postando as prévias. Muitas pessoas criticaram ele por ele estar de certa forma, na visão delas, ofendendo o cristianismo, representando Jesus de uma forma meio que sensual. O Lil Nas X também falou que se ele pudesse se descrever como uma pessoa, ele se descreveria como se ele fosse Jesus. E isso deixou os cristãos mais irritados ainda. Enfim, a música finalmente lançou, o clipe saiu e muitas pessoas ficaram chocadas que ele contratou sósias de alguns artistas bem famosos
famosos que já foram muito criticados, colocou eles numa escada que leva pro céu. E a galera ficou pistola, falando que mais uma vez ele tava utilizando referências cristãs de uma forma muito fútil. O que aconteceria se a Rússia tivesse entrado na OTAN? Em 2000, o presidente russo Putin queria entrar para a OTAN, mas foi rejeitado. Afinal, a aliança foi formada para resistir à União Soviética. Se a Rússia tivesse se juntado à OTAN, então não haveria propósito para a existência da aliança. Eles usam a Rússia como uma fonte para extrair contribuições financeiras da Europa para a OTAN. Supondo que a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia e quebrado os laços com o Ocidente, o único jeito da Rússia se juntar à aliança seria para competir contra a China. Mas atualmente, China e Rússia são aliadas. Sem dizer que documentos secretos que vazaram do governo alemão mostraram que a Rússia está se preparando para uma guerra com a OTAN em 2025. Portanto, nunca veremos a Rússia na OTAN. Enquanto a movimentação da OTAN e da Rússia faz parecer que o mundo está a um disparo de uma nova guerra mundial, o Brasil é classificado como uma zona potencial de conflito. O ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, realizou um discurso dizendo que o Reino Unido, para se proteger das ameaças crescentes, deverá dissuadir seus inimigos. Ele ainda completou dizendo que os britânicos devem se preparar para uma nova era de conflitos. Acompanhado de seu discurso, foi televisionado um vídeo mostrando vários pontos do globo que são considerados potencial zona de conflito e logo uma ameaça ao Reino Unido e seus aliados. Um desses pontos era o Brasil. Esse polêmico vídeo repercutiu nas redes sociais ao redor do mundo, gerando polêmicas. No entanto, o governo brasileiro não se pronunciou. E se você gostou, por favor, inscreva-se e me ajude a chegar aos 800 mil inscritos.